Pode Senhor, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar uma edição especial da MVN TV Jovens. Hoje falaremos um pouco sobre o FAIR Universitário. Não saia daí que nosso programa está demais! Estamos aqui na Mail Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento e consignação é com a Mail Multimarcas. Você quer vender seu veículo, ano de 2010 acima, nós compramos o seu veículo e pagamos à vista. Traga o seu veículo fazer avaliação ou vendemos seu carro em consignação. A Mail Multimarcas oferece para você grandes ofertas. Acesse nosso site, mailmultimarcas.com.br e veja nossa oferta. A Mail Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Mail Multimarcas, a garantia melhor negócio. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Barbearia Borges, corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balayagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com Profissional Borges. Venha conferir. Com a união das duas barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. A vida tem muitos caminhos. A educação à distância da Unicesumar prepara você para todos eles. Aqui você conta com suporte de tutores e mediadores que acompanham e facilitam seu aprendizado. Estude onde estiver, na melhor educação à distância, entre os maiores grupos educacionais do Brasil. E o melhor, é formação superior de qualidade que cabe no seu bolso. Venha para a Unicesumar. Educação à distância, de perto e levada a sério. Estamos de volta com mais um programa MVN TV Jovens. Estamos hoje aqui com o Júnior, com o Rafael e com o Alisson. É um prazer ter vocês aqui conosco. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Vai ser maravilhoso falar sobre o FAIR. Vai ser muito bom. É um prazer mesmo. Sou o Rafael e eu queria só deixar bem claro aqui que eu fico lisonjeado de estar ao lado dessas pessoas para falar um pouquinho do que a gente tem feito pelo reino. Olá, agradeço pelo convite. A oportunidade de poder representar o FAIR, essa organização que mudou não só a minha vida, mas a vida de tantas pessoas no Brasil e no mundo. A gente queria saber um pouco de como surgiu o FAIR. Ana, para poder falar um pouquinho de como começou o FAIR, vai ser interessante a gente pegar bem nas raízes, bem na origem. Eu acho até que o Rafael vai poder complementar bastante também, que ele já está mais tempo que eu. Mas o FAIR ele começou em Brasília. O nosso líder, pastor Gilberto Araújo, ele foi quem fundou o FAIR e também é o atual líder do FAIR Universitário. Aí nisso o FAIR Universitário começou em uma faculdade como movimento para-eclesiástico, indo então no caso para a sociedade, e com o tempo foi tomando corpo, se tornou uma organização universitária. E aí hoje o FAIR ele é um movimento já a nível nacional, não se encontra somente em Goiânia e em Brasília, que são os principais lugares, mas hoje está em todo o Brasil. E aqui em Goiânia, quem foram as primeiras pessoas que assumiram um núcleo universitário foram a Luísa, a Marina, que elas não puderam estar aqui. E aí no caso nós, que somos os coordenadores de núcleo, como eu, Gustavo, Alisson, a gente meio que... Vamos dizer que nós somos os liderados delas. Então elas lideram esses coordenadores, reúnem com a gente frequentemente e nos ajudam a manter essa caminhada. Hoje o FAIR ele não está a nível simplesmente nacional. A gente participou de um grupo que reúne vários núcleos que tem no mundo inteiro e tem agora até lá em Buenos Aires.
E algo interessante que eu acho mais da identidade do Fire é que a identidade do Fire é família. Uma coisa que eu fico pensando é que como pessoas tão diferentes, de denominações tão diferentes, podem ser tão unidas. Eu só chego à conclusão que, na verdade, o que nos une é muito maior do que aquilo que do que diferenças religiosas ou algo do tipo. No caso, a família Fire caminha numa identidade de dizer, cara, o que a gente quer, na verdade, não é falar da igreja, mas costurar o véu da noiva e trazer a identidade de Cristo para as universidades, que, na verdade, não é um cemitério de cristãos, mas é a maior plataforma que tem atualmente para levar o reino. Eu sou o mais recente chegado daqui dos três no FAR, mas eu acompanho o FAR e o Gilberto, principalmente, desde 2013, mais ou menos. E sempre fiquei assim, espantado com essa nova visão, esse novo tipo de linguagem, e não achava que eu poderia fazer parte disso. E hoje, dentro do FAR, eu percebo que Deus só quer reunir a família dele, e de forma assim, especial e bem estruturada. Porque nós, jovens, eu passei por muita coisa na minha caminhada até aqui, e sofri com a mentalidade que eu não poderia fazer, de que eu teria que me acostumar com o que viesse na minha vida, e a gente percebe que não é isso. Deus nos chamou para ser protagonistas da nossa vida e ser chaves de ativação para o que Ele tem para outras pessoas. E isso é o FAR. Além de uma família, é uma família que é da parte de Deus. O FAR é uma família que começou tudo em Brasília. E como foi a chegada dela em Goiânia? Como foi recebida pelas universidades? Como foi o crescimento dela aqui em Goiânia? Essa pergunta é interessante, porque eu vou comentar então o primeiro contato que eu tive com o FIRE. Mesmo conhecendo, como o Alisson disse, acompanhando já de longo tempo atrás, a gente não tinha um contato muito singular com eles. Então eu vou contar da minha experiência. A primeira vez que eu fui no evento do FIRE, numa reunião do FIRE, eu lembro até hoje, eu tinha machucado o tornozelo. Eu estava com uma bota ortopédica daquele tamanho, andando mancando. E eu estava na universidade, na PUC, na área 1, onde eu estudo. E ali eu fiquei sabendo que ia ter uma reunião no Madre Esperança Garrido, aqui perto, naquele teatro. Aí nisso era 10 horas da noite. E começou exatamente 10 horas da noite. Aí nisso eu estava na época desempregado, né? Eu falei, nossa, eu quero ir lá. Eu saí a pé da faculdade, fui lá pro teatro, assisti a reunião, foi o primeiro contato que eu tive, peguei só o finalzinho da palavra. Então eu lembro uma coisa assim que me deixou muito impressionado, foi que o FIRE ele carrega uma identidade que, à medida como nós expomos a palavra, nós expomos com aquilo que nós convivemos. Por exemplo, atualmente eu curso administração. Rafael ele já curte engenharia e também estuda sobre isso. E várias outras pessoas também cursam outros cursos diferentes. Então, a maioria dessas pessoas, elas conseguem falar do reino através da linguagem daquilo que elas vivem. Então, por exemplo, hoje o FIRE, quando ele tem essa identidade, ele não somente fala do reino de Deus, mas ele expressa de um jeito que cativa os estudantes. Porque é muito legal quando você está ouvindo lá, por exemplo, seu pastor falando, amados, querido, aquele jargão, né, do manto. É da hora, beleza. Mas é muito interessante também quando alguém chega e te mostra um evangelho com outra característica, não na essência, mas sim na forma de pronunciar. Então, quando o FIRE veio para Goiânia, quando ele disse que começou com a Marina e a Luísa, eram 2 núcleos. Já no ano seguinte, já se transformou para quase 10. Esse ano já está em cerca de 15 a 16 núcleos. Então, é algo maravilhoso, porque quando o estudante começa a ver essa realidade, ele fala, cara, o evangelho muitas vezes não pode ser só dito daquela forma, ele também tem um outro jeito de ser expresso. E isso para nós estudantes é muito bom. Por quê? Porque hoje na nossa atualidade, principalmente no homem contemporâneo, nós damos muito valor para quem tem um discurso mais relevante. Então quando você ouve alguém falar do reino, e ainda por cima fala com a sabedoria, ou também fala com conhecimentos técnicos da área que a pessoa fala, o estudante ou a pessoa da universidade, ela fica muito em chamas com aquilo e parece que se adapta rapidamente. Tanto é que a maioria das pessoas que conhecem, eu acho que com os dois foi da mesma forma, tipo assim, na hora que viu, falou, cara, eu quero conhecer essa galera porque é diferente. Eu concordo plenamente com o que o Júnior disse, que realmente, de fato, é algo diferente, no mínimo. Bem, o meu contato foi através de um que já participa lá faz um tempo, que é o Rafael Fagundes. Ele cursa música e ele é da mesma igreja local do que eu. E aí eles estavam precisando de um guitarrista para ministrar no evento de celebração, que foi o ano passado. Nisso foi o primeiro contato que eu tive direto com o FIRE,
foi ministrando nesse evento. Isso foi algo bem diferente para mim, porque eu já cheguei lá e já vi que a atmosfera é diferente. No pouco convívio que eu vivi com eles, eu já vi que é isso. Tipo, não é simplesmente ministrar aqui, mas é algo diferente. E a gente trocando ideias sobre relevância acadêmica, que é algo que a gente fala muito lá no Fire, que isso me impactou demais, porque antes eu pensava de alguma forma numa segregação, digamos assim, nossa, isso aqui são atividades da escola, isso aqui é atividade da minha faculdade, não, eu tenho que, sei lá, ir para uma célula, não, mas eu preciso estudar para no teste, entendeu? Eu sempre separava muito isso, mas no Fire eu entendi que, na verdade, quando a gente entende e vê o evangelho de maneira tão simples, a gente traz para o nosso dia a dia. Hoje, eu posso estar no ônibus, o povo fica até zoando que eu conto muita história de ônibus que acontece comigo lá no Fire, mas é porque eu entendo que, olha, ali também é um ambiente que eu posso sim transformar, por que não? Porque se Cristo me buscou lá de onde eu vim, me trouxe aqui, às vezes não é coincidência, eu falo que não existe coincidência, existe jesucidência. Então, é algo muito legal e muito interessante se te pensar na verdade, não é uma segregação, não é algo separado, mas é simplesmente um cristão numa universidade que pode sim fazer a diferença. A minha história no FAR, minha chegada não foi nada, assim, diferenciada. Eu conheci o Júnior por acaso, porque tinha entrado na faculdade, na PUC, faço economia, e meio assim, sozinho, né? Porque eu não conhecia ninguém, não sabia se tinha ou não alguma célula, algum grupo evangelístico. E eu vi com uma camiseta do pastor Lucinho. Então foi uma identificação. Falei, então esse menino do cabelo enrolado aí, eu acho que eu posso coligar com ele. E assim, depois veio outro menino do cabelo enrolado, que é o Gabriel. E depois já apareceu muitos cabelos enrolados na minha vida. E foi muito legal, porque como eu falei, quando eu comecei a observar a forma de falar, principalmente do Gilberto, lá em 2013, isso me marcou. Aí eu meio que deixei inativo essa parte assim, de ver como que é, o que era, o que estava acontecendo. E depois, conhecendo o Júnior e vendo como que o FAR estava aqui em Goiânia, eu falei, agora é a minha hora de participar. E a gente abraçou lá, tô lá com o Júnior, tem 1 ano e meio mais ou menos, que a gente está no núcleo, e tem sido incrível. Também tive a oportunidade de ministrar com a galera do Fire Worship, fazendo barulho lá, e é sensacional. Mas isso que é o interessante. O Fire tem uma característica de principalmente mostrar que não tem de haver divisão de secular e sagrado. Sabe, a gente foi salvo e remido para viver integralmente para Deus. Então, seja no ônibus, na sua empresa, na sua faculdade, o que você estiver fazendo, o que você estiver para fazer, nós podemos ser agentes do reino. A gente pode ser relevante a partir, não da nossa força, mas a partir do que o Espírito Santo nos capacita, sabe? A gente carrega a bandeira de Jesus e isso nos dá autoridade e liberdade para falar dele. Então, acho que é uma coisa legal para a gente resgatar, principalmente nos jovens, que adolescentes também, que às vezes chega na nossa idade, mais ou menos depois dos 20, com a mente meio cauterizada para isso, porque não foram abertos os seus olhos para esse novo olhar do evangelho. Então, acho que o Fire tem um peso de transformação muito grande. Nosso papo tá muito legal, mas agora a gente vai ter que ir pro intervalo. Não saia daí que ainda tem muita coisa. FACEB, Faculdade Assembleiana do Brasil. FACEB tem desenvolvido ações que proporcionará aos cristãos oportunidades de adquirirem mais conhecimentos e aprofundarem novas áreas. Apresenta graduações na modalidade à distância. A maneira ideal para você que quer seguir na fé, priorizar a família e aprimorar o currículo com preços acessíveis. Matrículas abertas para pedagogia e administração. Para continuar a crescer como cristão, como ser humano e como profissional, acesse www.faculdadeassembleiana.com.
Para você que gosta de conforto e profissionalismo, venha para a Barbearia Campos, profissional capacitado há mais de 30 anos. Faça sua barba personalizada, corte o seu cabelo com a tranquilidade de quem entende de verdade de cortes e no Wi-Fi para você não perder um minuto de suas redes sociais. Barbearia Campos, 11ª Avenida, Setor Leste, Vila Nova. Contatos 99115 1416 e 3988 8059. Barbearia Campos. A Academia Burn Fitness oferece o melhor de academia em Goiânia para você, com várias modalidades: musculação, ergometria, funcional, ritmos, ABS, glúteo e Muay Thai. Temos planos variados que se encaixam em seu bolso. Rua D, esquina com Rua 206A, Vila Viana, Negrão de Lima. Venha para Burn Fitness fazer a sua aula experimental. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. Estamos de volta falando um pouco com os meninos sobre o FAIR Universitário. E a gente falou sobre como foi a chegada aqui em Goiânia e como eu queria saber um pouco como foi a aceitação das universidades. Como elas reagiram, porque se teve alguma dificuldade na aceitação das universidades para fazer os núcleos. É um pouco até... É um pouco engraçado falar sobre isso, porque, por incrível que pareça, cada universidade ela tem sua característica, até mesmo na aceitação dos núcleos pela parte da diretoria. Por exemplo, o meu caso especificamente da área 1 foi super aberto. Eu tive apoio dos reitores, dos coordenadores, dos professores, me dispuseram até sala se algum dia eu precisasse utilizar. Ah, Júnior, é porque a sua faculdade é a PUC, Universidade Católica. Não, por incrível que pareça, teve uma outra área no Campo 5 que já foi completamente contrário. Lá o pessoal começaram os núcleos e nisso eles queriam parar porque não queriam que os núcleos acontecessem. Então, por incrível que pareça, é um pouco ambíguo falar sobre isso, porque nem sempre alguma universidade recebe muito bem e também nem sempre alguma outra universidade recebe também negativamente por completo. E, recentemente, eu tive o privilégio de conversar com, se eu não me engano, foi a conselheira do arcebispo daqui de Goiânia. Atualmente é uma outra mulher, e nisso eu fui pedir autorização para ela para a gente poder fazer tudo conforme na área 1, para que pudesse andar tudo legalmente, não tivesse nenhum empecilho. Nisso eu fui atrás dela, conversei com ela, e recentemente também eu acho que foi no Campo 5, não foi, Rafael? No Campo 5 a gente teve esse problema, como eu acabei de comentar, que não queriam que tivesse o núcleo. Então, tudo isso que a gente faz, a gente sempre procura fazer com essa excelência de que todos saibam e que seja tudo conforme deve ser feito. Mas essa aceitação, como eu te disse, ela pode variar um pouco de cada universidade. Então, eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que quando aparece essa dificuldade, por incrível que pareça, eu creio que é até um sinal de que algo de Deus está acontecendo, né? Porque vários momentos também na palavra de Deus, empecilhos aconteceram porque Deus se levantava através de homem para fazer alguma coisa. Então, se isso tem acontecido, pode-se dizer até que é um bom sinal. Então, eu acho isso interessante. Eu estudo no Campo 5 e eu lembro que algumas vezes, quando eu comecei a ir, estava sendo na escada de incêndio e às vezes tinha uma sala específica, às vezes a gente chegava lá e a sala estava ocupada porque o pessoal ocupava a sala para não ter, bem no dia e no horário que tinha o núcleo. Então eu lembro que foi meio complicado, aí as meninas conversaram com a reitoria e tudo mais. Eu acho também, eu considero muito isso, quando se levanta essas dificuldades, é nada mais do que Deus falando, olha filho, vamos ver mesmo se você tá indo bem, se você tá indo nos meus caminhos, para você, eu creio muito como uma aprovação isso, no sentido, a gente pode vencer isso. Isso não pode ser um empecilho como, a gente falar de, então temos dificuldades, então quer dizer que não iremos abrir núcleo ou não. Na verdade não, as dificuldades vêm simplesmente, mas eu creio muito que a gente consegue enfrentá-las. Da área 3, eu não tive nenhuma dificuldade também, no sentido de
já tem um professor que faz, porque eu sou da área 3 da PUC, e a gente faz engenharia civil, eu faço, né? Aí já tem um professor que faz, mas eu não consegui conversar muito com ele ainda, mas eu já peguei meio que andando isso, esse núcleo caiu nas minhas mãos aí, e eu acho que foi bem interessante porque eu não tive muito problema quanto a isso. Eu acho que é bem tranquilo, porque na verdade na universidade se faz tantas coisas porque nós não podemos fazer algo para o reino. E no meio das trevas, a luz ela brilha muito mais. Eu só queria deixar essa frase porque eu acho que é por isso que vem tantas coisas. Porque nós, no meio da escuridão, onde ali tudo é comum, ali drogas e tal, vem umas pessoas para falar de Jesus na juventude. É algo impactante. Eu nunca cheguei a passar dificuldades na aceitação. Essa é minha terceira faculdade. Se Deus quiser, vai ser a última, assim que eu vou. E a primeira a concluir. Mas eu comecei a cursar física e depois também fiz engenharia civil, que eu queria muito. Mas depois descobri que não era minha área. E só na engenharia civil que eu não participei de nenhum grupo evangelístico cristão. Na UFG tinha também, não sei se era o FAR na época, mas nunca cheguei a passar por nenhuma dificuldade. Mas eu concordo com o que o Rafael disse. E já que você está se propondo a fazer, e se você passa por alguma dificuldade, no mínimo essa situação vai provar se você realmente quer batalhar por isso ou não. Então, dificuldade a gente passa em várias áreas, né? Não só, às vezes, na questão do núcleo, mas creio que isso não pode ser um empecilho, sabe? A gente não pode parar por causa disso. As dificuldades vêm porque realmente está dando certo, porque realmente Deus tem um propósito naquilo, tem um propósito nesse movimento. E o que vocês sentem, vocês sendo os líderes dos núcleos, o que vocês sentem quando uma pessoa que começa a vir nos núcleos, vem toda semana e tudo, quando ela aceita Jesus? O que vocês sentem com isso? Olha, só de falar de uma vida, de uma alma se render a Jesus, isso já é gratificante demais. Não é à toa que o próprio Jesus, ele relata uma parábola de 100 ovelhas, que uma se perde no meio de 99 e que a alegria dele é quando as 100 estão juntas. Ou seja, Jesus ele não simplesmente se complementa a sua felicidade ou o propósito dele por causa de uma ovelha, mas sim aquele propósito ele é completo porque ele conseguiu alcançar todos aqueles estavam propostos para poder alcançar. Então, quando a gente fala de uma alma que é ganha para Jesus, ou uma pessoa que começa a entender a essência do evangelho, principalmente no ambiente universitário, é muito gratificante, porque hoje em dia a universidade praticamente, eu não sei se você já ouviu isso ou também se os meninos já ouviram falar, mas na minha época eu já ouvi um amigo meu falar, cara, só vou dar credibilidade para o seu cristianismo quando você passar pela universidade e você continuar sendo cristão. Aí eu pensei assim, uou, que isso, né? Nossa, a universidade pronto, é o lugar ali que praticamente vai acontecer algo de ruim. E não é isso. Então, sempre quando a gente vê uma pessoa que começa a se render ao evangelho, uma pessoa que começa a ter, então, um entendimento do reino, não somente do que é uma igreja aos domingos, mas realmente daquilo que Jesus propôs, que foi a identidade do reino, isso é muito bom. Eu, particularmente, todas as vezes quando eu pude ver alguém ali no nosso núcleo se rendendo a Jesus, as poucas vezes que a gente vê isso, porque infelizmente é um tempo muito curto e é uma vez só na semana, a gente tem 10 minutos para poder fazer isso, que é só na hora do intervalo. Mas o pouco que eu tenho eu posso falar para você que vale a pena. Eu confesso para você que é desgastante, porque é uma rotina muito estressante, trabalhar, ir para a faculdade à noite, ter que estudar. Às vezes, se você só tem um período que é entre as aulas para estudar para alguma prova, alguma matéria específica, e ainda por cima você ter que buscar da parte do Senhor para poder, de fato, levar um alimento que gere vida nas pessoas, é um pouco desgastante. Mas todo esse desgaste vale a pena quando você vê uma alma se rendendo. Então, quando a gente fala de universidade, eu gosto de dizer que é um universo de oportunidades, na verdade. Então, existe duas portas. Às vezes, a mais fácil ali para você ir sempre para as festas e tal, ou para você ir para o caminho mais difícil, digamos assim. O que o Júnior falou é muito verdade, e eu vejo isso muito na engenharia, pelo menos do meu cotidiano, que as pessoas sempre pensam, nossa, ficam me perguntando, Rafael, quanto que precisa para passar? Quanto você precisa para passar? Sempre na média. E quando a gente apresenta o reino, a gente vê que, na verdade, não é mediocridade, mas é superabundância. E nisso, eu fico extremamente feliz, que nem o Júnior falou, é muito pouco tempo, mas o que ajuda muito também são os eventos que a gente tem a mais. Por exemplo, a gente fez um evento de evangelismo no Espaço das Profissões da UFG que veio muitos testemunhos
que simplesmente a gente teve a oportunidade ali de entregar marca-páginas do Fire. E nisso veio tantas histórias, eu tive a oportunidade de conhecer 2 meninas, e eu falei com elas e ela falou, nossa, muito obrigado porque você está falando de amor de Deus, porque realmente eu ia fazer uma burrice agora. Aí eu falei, mas o que era? Aí ela falou que ela ia fazer uma vingança com o menino. E ela falou numa naturalidade, tipo, o cara jogou suco na minha camisa, eu vou fazer uma vingança com ele. E aí eu tava lá, nessa oportunidade, algo você fala, nossa, algo simples, né? Mas que a gente se dispôs, e aí eu vi que essas pessoas estavam se entregando a Jesus mesmo, vieram falar comigo, e eu acho isso simplesmente, eu acho que vale a pena, toda a correria, todo o tempo que você gasta, porque na verdade você não está investindo nas coisas passageiras, mas nas coisas eternas. Então, um dia a gente vai saber o que valeu mesmo. Quando você vê que uma pessoa se rendeu a Cristo, é a cruz funcionando, né? Esse acho que é o momento final e inicial, que é o final de uma vida, tipo assim, sem sentido, e o início de uma nova história. E fazer parte desse momento é o que dá sentido para a nossa vida como cristão. Porque além de coisas materiais, de conhecimento, estudo, acho que a alegria do crente é ver outra pessoa sentindo aquilo que você sente, ela entender aquilo que você fala, porque só falar de Jesus por si só é vazio. Eu amo Jesus, tal. Mas quem ouve de fora, às vezes, beleza, eu amo minha mãe, tranquilo. Agora, quando você vê essa pessoa realmente entendendo e ela falando, eu amo Jesus, porque ela encontrou esse amor, aí você vê que está no caminho certo, entende? Então, acho que esse é o foco de nós daqui do FAR, de todos os cristãos, tem que ser fazer essas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade de encontrar a Cristo também. Então acho que esse é o ápice da alegria do crente, é compartilhar esse amor com outras pessoas. Foi muito bom ter vocês aqui, ensinando um pouco sobre o FAR Universitário, como tudo começou, o objetivo, que é o reino em primeiro lugar. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o público. Então, eu quero deixar uma breve frase, que você não é figurante no reino de Deus, e você tem um chamado, Deus chamou para algo específico, você não é obra do acaso, e honre esse chamado de Deus para sua vida, honre a palavra de Deus sobre você, e também honre a voz do Espírito Santo te chamando para o seu destino, para o seu chamado. Bem, eu poderia falar muitas coisas, mas eu creio muito nessa frase que o Gilberto fala muito, é que você não deve trocar o conhecimento pela revelação. Às vezes a gente é tentado a buscar sempre, dar desculpas. Eu não vou no núcleo porque eu não me envolvo muito com a Bíblia porque eu tenho sempre o porquê, tenho que estudar, tenho que ter conhecimento, mas não troque esse conhecimento pela revelação que vem dos céus. Uou, cadê o óculos escuro? Caraca, eu já ter caído. Olha, uma frase então para poder deixar para todo mundo. Teve uma frase que me marcou muito. Martin Luther King Jr. Ele foi um cara que se envolveu com as causas sociais, sendo pastor de uma igreja batista tida como tradicional nos Estados Unidos em 1964. E esse homem, ele foi um homem que se envolveu pela causa social e lutou por causa da segregação racial naquela época. Que homens negros, por exemplo, não podiam, de maneira alguma, sentar-se no ônibus quando homens brancos estavam de pé dentro desse ônibus. Então foi um momento de uma crise muito grande. E tem uma frase dele que me marcou e ela me marca em tudo que eu vou fazer na minha vida e me ajuda a me ressignificar. Ela diz que se você não achou um motivo para morrer, você ainda não tem motivos para viver. Então pode ter certeza que, como o Alisson disse, o Rafael disse, só vem complementar. Deus te fez para algo que especificamente você terá um papel fundamental no reino. Então consiga descobrir isso. Busque o lugar secreto, busque intimidade com seu pai, ele vai te revelar e, cara, você vai fazer aquilo que você foi feito para ser feito. Chegamos ao fim de mais um programa MVN TV Jovens. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.